Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências Sem Segredo. Galera, olha só, a gente vai começar a falar sobre o sistema reprodutor masculino. Na aula anterior nós falamos sobre tipos de reprodução, focando mais na reprodução sexuada. Falamos sobre vantagens e desvantagens da reprodução sexuada, que é a que envolve, o sistema reprodutor humano. Então, peço para vocês que compartilhem o vídeo com seus amigos, com seus colegas, seus familiares que estejam necessitando da informação e também se inscrevam no canal, ativem o sininho lá para que vocês possam receber os vídeos em tempo real e vocês não percam tempo para conhecer um pouco mais sobre os diversos assuntos relacionados às ciências. Gente, vamos lá, para a gente poder começar a falar sobre o sistema reprodutor masculino, começaremos pela parte externa de início e começaremos a falar sobre a bolsa escrotal ou simplesmente escroto. Galera, olha só, a função do escroto ou bolsa escrotal é armazenar ou conter os testículos. O que é que acontece aí? Os testículos são os locais de produção do gameta masculino, no caso, os espermatozoides, e eles ficam protegidos e armazenados pela bolsa ou saco escrotal. O saco escrotal tem também um músculo chamado cremaster, e esse músculo é importantíssimo para fazer o controle da temperatura dentro dos testículos. Por que a temperatura é importante para a formação dos gametas? Primeiro, quando a temperatura está muito alta, a temperatura externa à bolsa escrotal estiver muito alta, significa que o testículo vai ocorrer um rebaixamento, ele vai abaixar para circular o máximo de ar possível ao redor do bolso escrotal para que a temperatura não fique muito elevada. Ao mesmo tempo, quando a temperatura ao redor do testículo, ao redor da bolsa escrotal, estiver muito baixa, o cremaster vai contrair e vai levar esse testículo que está aqui mais para cima, próximo à cavidade abdominal, para que ele possa ser um pouco mais aquecido e continuar o processo de produção dos espermatozoides. Olha só. Então, essa temperatura tem que estar em torno de 34 graus, temperatura média para que haja a produção correta e adequada dos espermatozoides, que são os gametas masculinos. Tudo bem. Então, isso é importantíssimo para o que nós chamamos de espermatogênese, ou seja, formação dos espermatozoides. Continuando, seguindo agora para dentro dos testículos, nós temos, quando eu falo nós, eu me refiro aos homens, obviamente. Então, nós temos os testículos e a função dos testículos, que são normalmente dois, é produzir gametas, que são os espermatozoides, como nós acabamos de falar, e uma outra função, produção da testosterona, que é o gameta sexual masculino. Então, a maior parte da testosterona produzida no indivíduo, dentro dos testículos. Outra parte, numa glândulazinha que tem lá em cima do rim, chamado adrenal, ou suprarrenal, como era chamado antigamente. Continuemos. Testículos, então. Os testículos são formados por túbulos seminíferos. O que é isso? Qual a função desses túbulos seminíferos? Que são esses túbulos contorcidos aqui dentro, onde eu estou circulando agora. Então, túbulo seminífero, local de produção do espermatozoide. É aí que ocorre a produção dos gametas. Pergunta
muito clara aí. Normalmente, quando um professor vai colocar, é uma dica importante para todo mundo. Quando o professor normalmente cobra alguma coisa desse tipo, ele vai cobrar a função e a estrutura. Ou seja, túbulo seminífero, qual é a função? A epidídimo, qual é a função? E a sua localização. Então, dica dada para você aí e sua família auxiliar vocês nos seus estudos aí. Vamos lá. Então, túbulo seminífero, local de produção do espermatozoide, ou seja, onde ocorre a espermatogênese. Está aí um detalhamento um pouquinho maior, desde as células que são produzidas, a primeira célula lá chamada espermatogônia, vai se tornando madura e vai sendo produzida até se formar lá no final o espermatozoide ou os espermatozoides. Tudo bem. Como é um espermatozoide? Quais são as estruturas básicas de um espermatozoide que, inclusive, permitem essas células poderem fazer a fecundação? Olha só. O espermatozoide tem uma estrutura na extremidade, que é a cabeça do espermatozoide. Na cabeça do espermatozoide tem uma estrutura importantíssima chamada acrossomo. Anota esse termo, acrossomo, e a sua função aí. Acrossomo é estrutura que contém substâncias que irão digerir as paredes do óvulo para ocorrer a fecundação. Não deu tempo de copiar? Dê pause no vídeo, escreva bonitinho no seu caderno. Continuando, informação importantíssima aí, o acrossomo. Essa outra região da cabeça é chamado pronúcleo masculino. Aqui é que contém os 23 cromossomos de origem paterna lá, que vai compor seu organismo depois que a fecundação ocorreu. Essa região, logo após, é chamada de peça intermediária. O que é importante saber na peça intermediária? Que nessa região existem as mitocôndrias. Mitocôndrias são organelas responsáveis pela produção de energia nas células. Obviamente, essas mitocôndrias vão estar aqui pela proximidade delas de uma outra região, que é a cauda ou o flagelo. Para que a mitocôndria está aqui? Para gerar energia para o batimento do flagelo do espermatozoide. Nada mais do que isso. Então, mitocôndrias, na maior parte, estão na peça intermediária para gerar energia para o batimento do flagelo dos espermatozoides. Continuamos. Olha só, como ocorre a fecundação? Então, de uma forma muito rápida e simples, os espermatozoides chegam, têm que digerir as paredes do óvulo. Então, aqui você tem uma parede do óvulo com algumas estruturas e receptores. Esses receptores é exatamente o que vai fazer com que os espermatozoides cheguem até o óvulo. E o acrossomo, por ter substâncias que vão conseguindo digerir essas membranas, essas paredes que o óvulo possui, em seguida o pronúcleo masculino entra no óvulo e aí forma as maravilhas que papai e mamãe passa talquinho depois lá que nasce. Então, repare uma outra informação importantíssima. As mitocôndrias que vieram no espermatozoide não vão entrar por conta da distância ser muito grande do ponto de vista celular entre a peça intermediária e a cabeça do espermatozoide. Após a fecundação, após o pronúcleo ter entrado no óvulo, aqui, essa membrana vai se fechar para que nenhum outro espermatozoide possa fecundar esse mesmo óvulo. Consequentemente, as mitocôndrias que nós temos vieram todas de nossa mãe e não de nosso pai, porque as mitocôndrias de origem paterna não conseguem
penetrar. Informação dada? Ótimo. Outra estrutura que compõe os testículos, as células de Leydig, ou células intersticiais. O que é que essas células vão fazer? Elas estão localizadas aqui, ó, próximos à superfície dos túbulos seminíferos. Então, o que é que nós temos? Qual a importância dessas células de Leydig? Produção do hormônio masculino, que é a testosterona, que vai ser produzido por uma influência de um outro hormônio chamado LH, que é o chamado hormônio luteinizante, que quando você tiver aula lá sobre hormônios, você vai falar muito sobre ele, inclusive também quando falarmos sobre ciclo menstrual, porque é um hormônio que é produzido tanto no homem como na mulher. O LH, mas a testosterona é em maior parte produzido pelo homem por termos testículos. Mulher produz testosterona, professor? Produz, só que em uma quantidade muito menor do que no homem. Ah, professor, mas mulher não tem testículo, graças a Deus. Então, mas onde ela vai produzir testosterona? Como eu falei para vocês lá no início, na glândula adrenal, lá em cima dos rins. Tudo bem? Continuamos. Olha só, outra estrutura presente nos túbulos seminíferos são as células de Sertoli. O que é que elas vão fazer? Produzir substâncias para a nutrição dos espermatozoides. Não adianta produzir se não for para criar, se não for para alimentar. Então, testículo produz espermatozoide, testículo tem que dar alguma forma de nutrição, tem que nutrir esses espermatozoides de alguma forma, para manter eles vivos, para que no momento da ejaculação esses espermatozoides tenham energia suficiente para seguir seu trajeto até a ejaculação ocorrer. Tudo bem, gente? Ótimo. Saindo do testículo, o espermatozoide vai para o epidídimo. Olha só, epidídimo. Epidídimo é essa estrutura aqui em cima que eu vou circular agora. Essa estrutura aqui. Olha que marcação perfeita. Ó, então, tá aqui o epidídimo. Esse epidídimo, então, gente, vai ter a função de amadurecimento dos espermatozoides, onde ele vai ganhar mobilidade. Onde o espermatozoide ganha mobilidade é no epidídimo. Não esqueça disso, que seu professor vai cobrar estrutura e função. Então, depois você bota lá, ó, depois da sua prova, vá lá nos comentários e veja. E bote para mim lá, professor, o senhor tinha razão, caiu isso na minha prova. Então, o que é que acontece? Além de amadurecer espermatozoides, também o espermatozoide fica armazenado aí, esperando a oportunidade de sair de forma a seguir todo o trajeto para a sua eliminação do corpo masculino. Olha só, saindo então do epidídimo, para onde vai o espermatozoide? Ele sai daqui do epidídimo, saiu daqui e vai para, ó, seguindo por esse canal. Deixa eu mudar a setinha para que você possa ver melhor. Olha só, ele vai por esse canal todo aqui, ó. Esse canal é chamado canal ou ducto deferente. Olha só, que nas cirurgias de vasectomia é esse canal que será cortado, seccionado. Pá, pá. Então, para que o espermatozoide não passe. Mas tudo bem, isso é um tema para uma outra aula. Então, o canal deferente é um canal de passagem do espermatozoide do epidídimo em direção a essa outra estrutura que é a vesícula ou glândula seminal. O espermatozoide passa por aí e ganha o sêmen. Sêmen, então, vai ter o quê? Substâncias nutritivas para que o espermatozoide também possa seguir seu caminho até a saída. Que substância é essa, professor? Frutose. Ah, mas frutose não está na fruta? Não. Frutose foi identificado pela primeira vez em frutas, mas não quer dizer que ela se encontra somente lá. E o que é frutose? É um carboidrato, é um açúcar.
Pois bem, saindo da vesícula seminal, para onde vai o espermatozoide? Vai danadinho, anda um bocado. O espermatozoide vai segue o seu trajeto e recebe um líquido produzido na próstata. Então, próstata é esse órgão aqui dilatado. Próstata. Toda aqui, ó, que agora está em amarelo. Estava branca e a coloração dela agora é amarela para que você possa ver de forma muito melhor. Então, o que é que a próstata faz? Produz um líquido alcalinizante, ou seja, um líquido que vai reduzir a acidez da vagina. Professor, vagina em homem? Não. Eu estou me referindo quando o espermatozoide estiver na vagina da mulher. Então, não me pergunte como ele chegou lá, mas se ele estiver lá, esse líquido que vem junto com o sêmen, ele vai reduzir a acidez da vagina para que não mate os espermatozoides. O espermatozoide não pode ser morto pela acidez da vagina. Quem vai fazer, então, essa diminuição da acidez é exatamente o líquido produzido pela próstata lá no homem ainda. Tudo bem? Ótimo, graças a Deus. Seguimos. Outra glândula importantíssima, glândula bulbo-uretral. O que essa glândula faz? Ela simplesmente vai limpar o canal da uretra para que os espermatozoides passem de forma livre. Então, quando sai há uma passagem dos espermatozoides pela próstata, recebe o líquido alcalinizante, mas o que é que vai acontecer a partir de agora? Essa glândulazinha aqui embaixo, chamada glândula bulbo-uretral, vai despejar seu conteúdo aqui dentro da uretra, do canal da uretra, que passa por dentro de todo o pênis, limpando o pênis. Por que isso? Porque aí pode ter resíduo de urina, por exemplo, já que a uretra é um canal único para passagem tanto de urina como para a passagem de espermatozoides. Então, a glândula bulbo-uretral produz um líquido que vai limpar o canal da uretra para que os espermatozoides possam passar de forma livre pelo canal até ser liberado do organismo masculino. E como eu falei para vocês, uretra. A uretra é o canal que passa por dentro do pênis, é um canal longo e que tem dupla função, como eu tinha acabado de falar, tanto para a passagem de urina, como também para a passagem do esperma. Então, é um canal que se refere aos dois sistemas, tanto para o sistema geniturinário, como para o sistema reprodutor. E o pênis? Pênis é o órgão copulador masculino. O que seria isso? Pênis, órgão copulador. O que é isso, professor? Órgão copulador. Órgão copulador é aquilo que passa, que vai servir para copular, que vai servir para o ato sexual. Tudo bem. Quando ele é estimulado, quando o homem é estimulado, esse pênis se torna ereto, a gente vai ver daqui a pouquinho, e essa ereção já prepara o homem para a reprodução. O pênis ficou ereto porque chega sangue, né, nos corpos cavernosos aqui e se enche de sangue e torna o pênis entumecido, um pênis mais com um volume e um tamanho maior. Olha só, então, corpos cavernosos e corpos esponjosos vão se encher de sangue e vão promover a ereção do pênis, como eu tinha acabado de falar para vocês. Então, está aqui a localização, os corpos cavernosos, e os corpos esponjosos aqui, próximo à uretra. Tranquilo? Isso aqui é uma secção transversal do pênis, corte transversal. No pênis existe também a glande, conhecida também como a cabeça do pênis. Então, o que é que a glande vai ser importante? Primeiro, a glande é um órgão mais sensível masculino. Então, quando a glande é estimulada, por ter muitos nervos aí, essa glande estimulada, ela aumenta a sensibilidade do pênis durante o ato sexual e também é um órgão, uma parte do pênis que tem um formato para diminuição do atrito na penetração do pênis.
Tudo bem? E aqui o pênis, na sua parte externa, mostrando a pele que recobre o pênis, que é chamada de prepúcio. Então, no caso, esse prepúcio é a pele que recobre o pênis e que um dos rituais feitos pelos judeus é a circuncisão, ou seja, é a retirada dessa camada de pele aí. Inclusive também nas cirurgias de retirada desse prepúcio também ocorre numa doença chamada fimose. Ocorre a retirada também desse excesso de pele ao redor do pênis. Por que isso? Porque se não for retirado esse excesso de pele ao redor do pênis, em pessoas que têm fimose, pode acumular sujeira no seu interior e pode eventualmente causar câncer peniano devido e crescimento bacteriano devido ao acúmulo de sujeira aí nessa região. Tudo bem, galera? Então, finalizamos aí a aula sobre o sistema reprodutor masculino. Peço, compartilhe com a galera, compartilhe com seus colegas, divulgue o canal para ajudar a gente a melhorar cada vez mais. E bote nos comentários aí que com certeza essas informações caíram na sua avaliação. Quem gostou, divulgue, mostre para os seus amigos. Quem não gostou, mostre para os seus inimigos. Um abraço e até a próxima.